que eu gosto muito de fazer, que é, as nossas crenças funcionam como filtros. Então, tudo aquilo que nós percepcionamos, as crenças são como estas lentes, são filtros. Tudo aquilo que nós percepcionamos, não é, passa primeiro pelos nossos filtros, pelas nossas lentes. O que significa que muitas das vezes nós vamos distorcer, não é, a realidade, nós vamos generalizar a realidade. Por exemplo, uma crença em que nós generalizamos, que é imaginemos que nós tínhamos uma má experiência num relacionamento, não é? Nós depois dizemos, homens são todos iguais. É uma generalização. Então nós vamos distorcer a realidade, vamos generalizar, vamos omitir a realidade e as crenças funcionam como filtros, não é? Como lentes, com as nossas lentes. E cada um tem filtros diferentes e tem lentes diferentes. Exatamente. Depois podemos também dizer, não é, que existem essencialmente dois tipos de crenças. Existem as crenças limitantes, não é? Ou as crenças limitadoras, e existem as crenças potencializadoras ou as crenças fortalecedoras, não é? Nós falamos muito de crenças limitantes, não é? Porque são essas que muitas vezes limitam, não é? Limitam a nossa vida e nos impedem de andar para a frente, mas nós também temos crenças fortalecedoras, não é? E Vamos dar exemplo, Catarina, de crenças fortalecedoras? Eu até coloquei fiz o post da nossa live, começando com: eu acredito que só pessoas boas que passam pela minha vida. Isso é uma crença que eu carrego há muito tempo, mas que no fundo me fez pensar, né? É muito louco isso, né? Quando eu escrevi, que me bateu de um outro jeito. E aí eu entendi que óbvio, né? Que pessoas boas que eu quero perto de mim, que fazem parte da minha vida, eu quero que fiquem. Mas, de certa forma, é a maneira que eu me comporto que talvez faz com que essas pessoas fiquem. Né? Não penso que é algo mágico que faz só pessoas boas ficarem, mas é a maneira que eu me comporto, a maneira que eu as recebo na minha vida. Então, essa é a minha primeira crença fortalecedora, é acreditar que só pessoas boas cruzam o meu caminho. Automaticamente, eu acho que o universo sim conspira para aquelas pessoas que não são bem intencionadas, de certa forma, não ficam. Outra coisa que eu acredito muito é que nada acontece por acaso, né? Quem diria que em 2018, num evento, né, numa formação online, a gente ia se conhecer e tá aqui hoje fazendo um trabalho juntas, né? Depois a gente pode falar um pouquinho do nosso projeto. E isso me faz pensar que não acontece por acaso. Lá em 2018, quando eu te conheci, a gente não imaginava esse momento. Né? Então, quem sabe daqui 2 anos tem um projeto muito maior que hoje a gente não sabe como que vai ser. E eu brinco assim, eu tenho grandes amigos aí, eu acho que eu tô do lado errado do oceano. quem sabe no futuro, não é? Tu atravessas o oceano e ficas neste lado. É verdade. Eu também já tinha comentado com a Ellen realmente como é que nós, não é? O mundo digital torna-nos tão próximos, que eu conheci também uma coach numa formação online, que não é ela, foi outra pessoa, e ela na altura estava a viver no Rio de Janeiro e ela hoje está a viver cá em Portugal, está a viver em Lisboa. E Olha aí. sim, sim, sim. Então o mundo o universo é cheio de surpresas, não é? O nosso futuro, quem sabe? Quem sabe? Se nós um dia não temos visualizar, né, Catarina? sim. A gente vai falar disso um pouquinho hoje também, né? Sim, sim, visualizar. É colocar em prática todas as técnicas aí que existem para favorecer o que a gente tem de sonhos e de objetivos na vida, né? Sim, sim. Então, uma ideia também que eu queria deixar ficar é que as crenças, elas existem com uma boa intenção. E a boa intenção é poupar-nos da dor.
Em última instância, às vezes nós temos crenças, quando as crenças são muito fortes, que são as tais crenças raízes, às vezes a intenção, e claro que isto é feito inconscientemente, a intenção às vezes até é uma questão de sobrevivência, tipo, a nossa mente faz este raciocínio, olha, não faças isto por uma questão de sobrevivência. E depois nós temos outras que não são tão fortes, como não tenhas determinada atitude porque senão ninguém vai gostar de ti. Por exemplo, uma criança, não é, que um dia que está em casa dos amigos dos pais e começa a dançar e está lá no mundinho dela a dançar e gesticula muito e dança e pula e os pais que estão mais envergonhados, não é, de estar em casa de amigos e se calhar de a ver tão agitada, chamam-na atenção em frente às pessoas. Mas se calhar chamam-na atenção de uma forma mais agressiva, não é? E a criança pode ficar com esta crença, né, limitadora depois no futuro dela de não te divirtas ou não tens que ser mais em público. Exatamente, tens que ser mais contida quando estás com outras pessoas e depois pode fazer o raciocínio, porque senão os teus pais não vão gostar de ti, logo as pessoas também não vão gostar de ti, não te vais sentir amada. Então, e uma crença pode surgir assim de uma forma simples, de um evento simples do dia a dia. É o que você comentou, né, do impacto, forte impacto emocional. Então, o quanto essa chamada de atenção mais ríspida, talvez, na frente de outras pessoas, impactou emocionalmente aquela criança, né? E as crenças também podem surgir por repetição. Então, sempre ouvir a mesma coisa, a gente acaba registrando isso, né? É interessante você falar do inconsciente, e estudando também sobre isso, né, da mente. Você, na abertura, falou, né, do quanto você também está mergulhada nesse mundo do desenvolvimento humano. E eu falo, quanto mais eu mergulho para dentro de mim, mais eu quero estudar, mais eu quero entender, mais eu quero conhecer e saber do funcionamento da mente e, consequentemente, dos comportamentos. Mas tudo que aconteceu na nossa vida está registrado, né? Eu costumo falar para os meus clientes que a gente nasce como nosso cérebro como uma folha em branco, não tem nada ali. E todas as referências que a gente tem, como você comentou, de pais, professores, irmãos mais velhos, tudo aquilo vira verdade para a gente. E muitas vezes as crenças limitantes, elas estão mais fundamentadas na mente inconsciente. Então, a gente pode pensar assim, nossa, eu não consigo me lembrar do que eu almocei na quarta-feira passada, mas eu consigo me lembrar exatamente onde eu estava quando aconteceu o acidente nas Torres Gêmeas. Paulo Amarante, por aí, bem-vindo, meu amigo. Né? Então, por quê? Naquele momento de forte impacto emocional, ficou registrado na minha mente. E isso eu consigo trazer para a consciência. Então, muitas vezes as pessoas podem falar, nossa, mas eu não tenho crença limitadora. Pare e pensa um pouquinho, né? Talvez isso está bem submerso, né? E os estudiosos falam que a gente, conscientemente, só tem 5% da nossa memória. O resto está tudo arquivado lá como uma pontinha do iceberg, né? O que está aparecendo é só 5%. 95% do inconsciente está ali registrado, né? Então, esses trabalhos de revisar as crenças e trabalhar em cima delas é mais profundo do que a gente pode imaginar. Sim, por isso também não é importante aqui o trabalho de coaching, porque realmente o tomar consciência das crenças, não é? Pode não ser assim tão fácil, não é? E as crenças conscientes são mais fáceis, não é? Mas as crenças inconscientes são mais difíceis e muitas vezes nós começamos por uma área da nossa vida e nós vamos começando a percebermos que temos uma crença, uma determinada crença e vamos fazendo o porquê que tem aquela determinada crença, quando é que eu me percebi que tinha aquela determinada crença, em que situação é que eu tinha aquela determinada crença e depois até chegamos à conclusão que temos mais crenças, não é? Fazendo estas perguntas, chegamos à conclusão que temos mais crenças. No fundo é como se estivéssemos ali a cavar, não é? Que nós vamos cavando e vamos, ups, afinal eu tenho aqui mais qualquer coisa, ainda tenho aqui mais qualquer coisa para trabalhar e
E muitas das vezes, não é, em coaching, não é, nós conseguimos realmente encontrar, não é, tomar consciência dessas barreiras, não é, que nos impedem muitas vezes de alcançarmos os resultados que nós queremos ter na nossa vida. Exatamente, né? Tecnicamente a gente tem um nome para isso, né, Catarina? Mas a gente sabe que muitas vezes, né, as dores das pessoas, né, quando elas nos procuram, é aquilo que está na pontinha lá em cima, que está visível, né? E quando a gente começa a trabalhar, que essas crenças vão começando a aparecer, as pessoas se deparam que muitas vezes um sentimento de eu tenho medo de falar em público, ou eu tenho vergonha de falar em público, na verdade não é a vergonha, tem coisa muito profunda por trás disso, né? Essa semana eu atendi uma coach, e aí a gente entendeu durante a sessão, ela está com um projeto de mudança de rota aí profissional, e se pegou presa na tomada de decisão, e quando a gente foi identificar o que estava acontecendo, ela já tinha feito essa transição em outros momentos, né, numa troca de empresa, 2 empregos anteriores, inclusive de mudança de estado. E aí, quando eu apertei um pouquinho, que a gente foi entender o que estava prendendo ali de tomar essa decisão, se ela já tinha feito isso antes. Aí a gente entendeu que era o medo do julgamento das pessoas, que era a preocupação que ela iria chatear alguém que tinha indicado ela para esse trabalho. Então, aquilo que ela estava na mente consciente, enxergando que, eu tenho medo de tomar a decisão, tem muita coisa por trás disso, e enraizada nas crenças, né? Então, é um trabalho muito lindo que a gente faz. Somos suspeitas para falar, né, Catarina? Mas é muito libertador quando a gente traz essa consciência e as pessoas começam a caminhar e andar por si só. Sim, e um dos exercícios que nós podemos fazer, e até para quem está a ouvir, se nós dividíssemos, não é, a nossa vida em determinadas áreas, e vamos dar o exemplo na área da saúde, na área dos relacionamentos, área das finanças, área da contribuição social, área da espiritualidade, área da carreira, área do desenvolvimento pessoal, área do lazer. Dividindo a vida nestas áreas, qual é a área neste momento onde temos uma maior dificuldade?